Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo ótimo? Então, hoje a gente vai começar a nossa primeira sequência de lives, né? Sobre uma glândula chamada tireoide, que causa tanta dificuldade no tratamento e às vezes tanta dificuldade no entendimento. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então a nossa live de hoje ela vai ser mais direcionada, tá? Eu não vou responder tantas perguntas, eu vou dar o conteúdo e à medida que o tempo for passando, sexta-feira, eu vou abrir para talvez sábado também, né? Eu vou abrir para eu responder somente perguntas de vocês, que eu sei que vocês têm inúmeras, porque a minha caixinha ficou lotada de perguntas sobre tireoide. Então, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, quando a gente fala de tireoide, se eu quiser entender tireoide, eu tenho que sempre fazer um pensamento integrativo. O que é esse pensamento integrativo? É um pensamento que eu penso de cima para baixo, de baixo para cima. Não tem jeito de eu tentar tratar a tireoide ou entender a tireoide sem eu fazer essa integração de todas as glândulas que a gente tem, de todos os órgãos e tecidos. Então, quando a gente fala de tireoide, nos livros está dizendo que a glândula tireoide é a nossa maior glândula endócrina. O que é isso? O que significa isso do ponto de vista da saúde? Ela é a maior glândula endócrina quando eu comparo ela à hipófise, eu comparo ela, né, ao hipotálamo, às vezes à adrenal, porque ela tem aproximadamente 20 gramas. E essa glândula, ela é a responsável pelo nosso metabolismo. Significa que se a minha tireoide não funciona, provavelmente o resto não vai funcionar. E o que eu mais vejo é pessoas tentando fazer o resto funcionar sem se preocupar com a tireoide. E essa tireoide, ela tem uma função elementar, né? A única função da tireoide é a produção dos hormônios tireoidianos. E eu vou falar daqui a pouquinho um pouquinho sobre esses hormônios, mas eu vou me ater à tireoide. E olha uma característica interessante dessa tireoide. Ela tem uma estrutura folicular e dentro dessa estrutura ela tem uma capacidade de armazenamento do hormônio que ela produz. Ela produz 4, mas 2 ficam armazenados lá dentro, que é o T4, todo mundo conhece T4, e o T3, que é um hormônio ativo, mas também é produzido lá na tireoide. Mais pra frente eu vou explicar isso. Então a nossa glândula a nossa tireoide, ela é uma glândula de armazenamento. Ela armazena hormônio. E aí, olha só que interessante, muita gente está preocupada em repor o hormônio da tireoide. Mas a glândula armazena hormônio que dá para você viver sem a tireoide funcionar alguns meses. E aí que é o problema, muita gente erra nesse momento. Porque quando a gente pensa que a tireoide não está liberando o T4, é porque às vezes ela não está deixando o T4 sair. E por que a glândula não está deixando o T4 sair? Porque tem problemas em outros locais e não na tireoide. Então, informação de hoje que vocês precisam guardar. Isso faz muita diferença. A tireoide é uma glândula que armazena hormônio. Ela tem uma estrutura dentro do folículo que a gente chama de coloide, e esse coloide ele é um armazenador de hormônio. Então, se você não está tendo hormônio da tireoide, talvez o problema em si não seja na tireoide. Talvez o problema seja em outro ponto do corpo.
E aí que todo mundo erra, né? Ah, eu quero entrar com T4, eu preciso entrar com Puran, eu preciso entrar com um tanto de coisa. Às vezes o problema não está na produção, está na liberação. Outra coisa importante é que a tireoide ela está relacionada a uma outra glândula que está do lado da tireoide, que é a paratireoide. E aí, né, muita gente esquece de olhar a paratireoide e associar a função da tireoide. E às vezes, quando a paratireoide não está funcionando bem, a tireoide também não está. Então, só relembrando aqui, a nossa glândula tireoide, ela está localizada nessa região aqui, né, do pescoço, bem fácil. Inclusive, se ela estiver aumentada, a gente consegue fazer palpação para a gente ver, né, se ela está inchada. Às vezes ela começa a doer. Quando a tireoide dói, é um sinal de que tem um processo inflamatório significativo na tireoide. Na maioria das vezes, a tireoide, ela não tem sintomatologia dolorosa. Então, você pode ter um cisto, pode ter um nódulo, pode ter uma doença autoimune na tireoide e ela não dá sintomatologia dolorosa. É por isso que a gente tem que usar, às vezes, exames de imagem, às vezes tem que usar exames de sangue para dar o diagnóstico. Mas olha, ela está localizada aqui, ela tem um sinal de uma borboleta, mas eu vou mudar essa perspectiva. Pensa que ela é um coração. E a tireoide, ela parece com um coração. E por que ela parece com um coração? Porque ela determina o nosso metabolismo. Ela é o coração do nosso sistema endócrino. É ela que determina como que o nosso sistema endócrino vai funcionar. Não adianta eu querer tratar, né, o ovário, se é a tireoide que determina a produção dos hormônios ovarianos. Então é por isso que ela tem essa forma, né? A gente hoje fica estudando forma e função. A forma da tireoide parece um coração, ela é uma borboletinha, né? Mas se você olhar ela assim meio de relance, ela lembra um coração. Inclusive a dor, porque ela é o centro do sistema endócrino. Quer melhorar o seu sistema endócrino? Foque na sua tireoide. Foque nela, tá? E aí, quando a gente pensa nessa anatomia dela, né, nessa estrutura anatômica, a gente pensa que ela é uma glândula super importante, mas ela é muito vulnerável. Por que ela é muito vulnerável? Porque ela recebe uma quantidade enorme de sangue, ela trabalha bastante, mas ela também, da mesma forma que ela recebe uma quantidade enorme de sangue, ela está sujeita a todas as alterações do seu corpo. É como se ela fosse um termostato. Vamos chamar assim. Sabe aquele termostato que a gente tem lá no forno? É a glândula tireoide, é o nosso termostato. O que significa isso? Significa que se você tiver qualquer alteração sistêmica, a tireoide é a primeira a denunciar. É a primeira a puxar um freio de mão. É a primeira a falar assim, opa, peraí, esse aqui não vai dar para aumentar o metabolismo, então eu vou dar uma segurada. Então, a tireoide é o nosso termostato metabólico. Sem tireoide, a gente não consegue fazer as demais coisas funcionarem. Só que aí, a gente tem que entrar nesse ciclo da saúde integrativa. Por quê? Porque muita gente fala assim, olha só, eu ganhei peso, né? Eu recebi uma pergunta assim no meu direct. Nossa, eu ganhei peso. Será que eu tenho que entrar com o hormônio da tireoide? Aí a minha pergunta é, o que vem primeiro? A disfunção tireoidiana ou a sua disfunção orgânica? Porque a tireoide não é um termostato, é ela que vai falar assim, opa, peraí, tem alguma coisa muito errada nesse corpo. E ela diminui o seu metabolismo.
Então, a gente quer tratar a tireoide, a gente tem que pensar dessa forma de 360 graus. Não adianta eu querer tratar a tireoide repondo Puran, T3, não vai adiantar. Você simplesmente vai ficar ali patinando no processo. Mas eu vou explicar isso ao longo dessas aulas, ao longo dessa semana, tá? Sobre a tireoide. Então, vamos voltar aqui nas funções da tireoide. A tireoide, ela é uma glândula que tem participação em todo o metabolismo do nosso corpo, igual eu falei. Ela participa principalmente na proliferação, na diferenciação e na manutenção celular. O que significa isso? Significa que na época lá da vida intrauterina, quando você está lá na barriga da sua mãe, se faltar hormônio tireoidiano para você, você vai ter uma dificuldade em fazer a proliferação, a diferenciação e o crescimento celular. De quais células? De todas, do músculo, do cérebro, né, do osso, especialmente de duas estruturas que eu vou chamar a atenção aqui, de osso e de cérebro. E eu vou contar um dado aqui muito importante para vocês. Das alterações congênitas endócrinas, o hipotireoidismo é o principal relatado na literatura médica. O que significa isso? Significa que em graus maiores ou menores, muita gente já nasceu com hipotireoidismo congênito. Claro que se você tiver um hipotireoidismo muito exacerbado, você vai ter malformações que são impossíveis você ter compatibilidade com a vida. Mas em graus maiores ou menores, muita gente teve hipotireoidismo na época da gestação. E aí a pessoa já nasce com uma tireoide, né? Porque olha, raciocina aqui comigo, quero todo mundo aqui no pensamento aqui comigo, tá? Raciocina comigo. Quando a gente está na vida intrauterina, os hormônios maternos são muito importantes para determinar a saúde fetal. E vamos imaginar também que, né, à medida que o feto vai se desenvolvendo, a tireoide, ela começa a ser desenvolvida na vida intrauterina. E a mãe já tem um hipotireoidismo e é uma mãe que não tem uma nutrição adequada. Então, olha, ela tem dois fatores que vão importar na formação do feto. Ela já tem um hipotireoidismo, por isso é muito importante quando você for entrar numa gestação, engravidar, você cuidar da sua tireoide antes. Não adianta pensar depois, tem que ser antes. Antes quanto? Ah, muito antes. Né? Por quê? Eu preciso de uma tireoide ativa, funcionando. Então, essa mãe tá com hipotireoidismo e essa mãe tá desnutrida. Então, eu vou ter dois fatores etiopatogênicos que vão dificultar a tireoide lá do feto, do bebê, né, até do recém-nascido funcionar. Então, às vezes, você já nasceu com hipotireoidismo congênito. Lembrando que é o principal desequilíbrio endócrino congênito que a gente tem relato na literatura. E isso impacta durante a vida toda. E aí você vai falar assim, mas eu cheguei na vida adulta, eu tô com hipotireoidismo. Às vezes eu consigo voltar, né? Voltar lá e corrigir esse processo? Não conseguimos. Mas aí, por isso que a gente tem que pensar na tireoide do ponto de vista de 180 graus, né? 360 graus, de tudo. Por quê? Porque eu preciso melhorar essa tireoide o máximo que eu conseguir. Porque, além dela determinar a proliferação, o crescimento, a diferenciação, a renovação celular, ela diferencia, ela determina o gasto de oxigênio. Outra coisa muito importante,
Se você não tem uma tireoide que funciona adequadamente, o seu gasto de oxigênio é menor. Aí você vai falar assim, daí? Até bom, né, que eu gaste menos oxigênio. Mas a hora que você gasta menos oxigênio, você produz menos energia. Então a tireoide, ela é um termostato do gasto energético. Se você não tem uma tireoide que funciona, o seu gasto de oxigênio é menor. Você gastando menos oxigênio, você não conseguindo utilizar melhor esse oxigênio, você reduz a sua função mitocondrial. Reduzindo a sua função mitocondrial, você reduz a sua energia básica. As suas células não funcionam bem. É por isso que todo mundo que tem problema na tireoide sente como característica, às vezes, uma fadiga, um cansaço, né? Uma falta de energia. Todo mundo fala isso. Ai, doutor, eu tô com uma falta de energia. Por que você tá com uma falta de energia? Porque a sua tireoide não está conseguindo usar o oxigênio que você tem para jogar dentro da célula e fazer essa célula funcionar e produzir ATP. Outra coisa importante que a tireoide faz, que muita gente não dá muita importância para isso, né? É a produção ou o controle da quantidade de colesterol, de triglicerídeo. Então muita gente já está com colesterol alto e vai no médico. A primeira coisa que o médico faz, dá uma simvastatina para o paciente. Você sabia que o aumento do colesterol ele está relacionado muitas vezes com hipotireoidismo? Pois é. Alguém já te falou isso? Que o colesterol alto pode ser uma tireoide que não está funcionando? Então a gente tem que fazer essa análise. Mas é muito difícil a gente analisar tudo. Não, não é difícil. Por isso que eu estou aqui dando essas aulas para vocês, tá? E depois vocês vão, né? Muita gente vai ter acesso a essas lives, vocês vão rever e anotando. E é um treinamento o aprendizado. Né? A gente vai aprendendo à medida que a gente vai observando, tá? Outra coisa muito importante, gente, boa noite. Eu não estou conversando muito com vocês para não perder o raciocínio da aula, tá? Porque é uma aula que eu estou dando, não estou dando live não, estou fazendo live não. Eu vou fazer uma live só para tirar dúvidas de vocês, vou responder todas as perguntas, tá? Mas não será essa live, vai ser lá na sexta-feira ou quem sabe no sábado. Eu tiro uma live só para dúvidas de tireoide, que eu sei que vocês têm horrores dúvidas de tireoide, né? Mas hoje eu quero que vocês entendam as funções básicas da tireoide. Porque se vocês não entenderem o básico, como é que vocês vão ir para o avançado? Não tem jeito? É isso que eu falo muito com os meus alunos. Faça o básico bem feito, entenda o básico bem entendido, que você evolui para o avançado. Então, olha só, quando a gente pensa na tireoide, eu tenho que pensar no metabolismo. Então, eu acabei de falar. Se você tem um paciente que está com colesterol alto, a primeira coisa que você tem que olhar, a tireoide desse paciente. Por quê? Tireoide, ela determina metabolismo de colesterol, de triglicerídeo. Outra coisa que a tireoide, ela determina, e eu não vou entrar muito nesse aspecto, porque eu vou falar sobre tireoide e libido, que é a nossa terceira live, é a produção dos hormônios esteroidais. Então, ela determina a fertilidade. A fertilidade masculina e feminina está diretamente relacionada à função da tireoide. E ela determina também a produção dos hormônios esteroidais. Então, olha só, um erro grotesco que eu vejo, não é uma crítica, tá? É uma observação. Um erro grotesco que eu vejo. A paciente está sem hormônio estradiol. Vamos repor estradiol. Mas às vezes o problema base, não estou falando que está errado repor estradiol, não é isso. Mas às vezes o problema base da mulher
não é a falta da produção de estradiol, é a tireoide que não está funcionando. Lembre-se que eu falei no início da live que a tireoide, ela é o termostato metabólico. Se o seu corpo entende que você não tem como aumentar a produção hormonal, não tem como você melhorar a produção hormonal, porque o seu termostato metabólico está baixo, está desligado, você não aumenta a produção dos hormônios esteroidais. E aí, eu vou falar o que eu penso. Isso é um pensamento meu e uma filosofia minha, que eu aprendi tratando o paciente. Eu não aprendi, como é que eu posso dizer para você? Ninguém me ensinou isso. Eu não foi na experiência clínica. Um erro grotesco que eu vejo é o abuso da reposição hormonal. Esse abuso de reposição hormonal, ele está excessivo. E eu vou falar isso com muita tranquilidade. Existe uma indústria atrás da reposição hormonal, né? A gente tem que ser claro. Eu estou sendo claro com todo mundo que está aqui na minha live. Tem quase 160 pessoas. Existe uma indústria atrás da reposição hormonal. E eu, vi que a reposição hormonal, às vezes, não é o caminho. Porque eu estou indo no lugar errado. Eu estou tratando a base errada. Então, se eu estou com uma deficiência hormonal, eu não estou dizendo que todas as deficiências hormonais são por causa da tireoide. Eu estou olhando uma deficiência hormonal, mas eu não estou indo na causa base dessa deficiência hormonal. E a causa base, às vezes, é a deficiência da tireoide. Não é falta da capacidade de produção hormonal. É apenas o corpo com o termostato metabólico desligado. Ele está parado porque ele não consegue. Ele fala assim, olha, não dá, não adianta eu aumentar os hormônios se esse metabolismo está parado. Não tem como, não adianta. Né? É por isso que às vezes a gente vê que a pessoa vai para a reposição hormonal e os resultados são momentâneos. São momentâneos por quê? Porque a saúde integrativa, ela é a base da saúde integrativa, é a gente buscar a base do adoecimento. E eu vou contar uma coisa para vocês. A base do adoecimento, muitas vezes, é a tireoide que não funciona. Não adianta, não adianta. Ah, mas se eu repor o hormônio, a tireoide funciona. Depende, às vezes sim, às vezes não. E aí, uma coisa que eu quero deixar bastante claro aqui é a saúde integrativa, ela é individualizada. Não é um protocolo. Não adianta você vir com um protocolo pronto e dar para o paciente. Isso não é saúde, isso não é entregar saúde às pessoas. Isso é vender alguma coisa para as pessoas. Então, o meu objetivo com essas lives aqui da tireoide é mostrar isso para vocês. É mostrar que a tireoide, ela é o nosso termostato metabólico. E muitas vezes a gente está olhando o lugar errado, olhando o caminho errado. E quando eu olho o caminho errado, o meu tratamento vai estar errado. Ok? Então, essas são algumas poucas funções da tireoide.
Então, resumidamente aqui, né, para quem chegou atrasado na live. As funções básicas da tireoide é gerar proliferação, diferenciação, crescimento celular. Então, todas as nossas células precisam dos hormônios da tireoide. Outra função da tireoide muito importante é produzir energia mitocondrial. Ou seja, ela é um termostato que pega o oxigênio, mostra para o corpo, olha, esse oxigênio que está aí é para ser utilizado como fonte de energia e vai produzir ATP. Então, se você, mesmo respirando corretamente, mesmo fazendo tudo certinho, se a sua tireoide tem algum problema, você não vai produzir energia mitocondrial corretamente. Ela é o nosso termostato. Além disso, ela determina, né, a parte cognitiva, ela determina a nossa capacidade de raciocínio. Então, sem tireoide, eu não penso, eu fico letárgica, meu raciocínio não fica bom, tá? E ela determina a produção dos hormônios esteroidais. Então, esses são algumas das funções da tireoide. E hoje eu vou explicar rapidamente como que essa tireoide ela está organizada para vocês entenderem como que é a produção dos hormônios. Então, a tireoide ela tem duas camadas de células. Quando eu olho o folículo, ela tem duas camadas de células. Eu tenho as células foliculares e eu tenho as células parafoliculares. As células foliculares são aquelas que estão em volta do folículo e são essas células que produzem os hormônios T4 e um pouco de T3. As células parafoliculares, elas são células que produzem principalmente calcitonina e determina ali a arquitetura da glândula. Essas células parafoliculares, por exemplo, elas estão entremeadas no tecido conjuntivo. Então, quando a tireoide, por exemplo, tem um nódulo, é nessas células parafoliculares que tem o crescimento do tecido conjuntivo que gera um nódulo. O que é um nódulo na tireoide? Um nódulo na tireoide é provavelmente uma proliferação dessas células parafoliculares, tentando compensar uma alteração ali local, uma inflamação, né, uma falta de oxigênio. Então, as nossas células, elas respondem a uma agressão proliferando. E o nódulo é o quê? Uma proliferação de tecido conjuntivo, que estão ali nessas células parafoliculares. Então, quando você tem um nódulo, o problema está ali, nas células parafoliculares, onde eu tenho inflamação. Aí você vai me falar assim, mas e quando eu tenho um cisto? O cisto normalmente está dentro do folículo, porque eu tenho aqui uma estrutura redonda, olha, e dentro dessa estrutura redonda eu tenho um folículo. Eu tenho a estrutura folicular cheia de líquido. O que é o cisto na classificação da patologia? Cisto é uma cavidade cheia de líquido, né? Revestida ou não. Então, quando você tem um cisto na tireoide, provavelmente a dificuldade que você está tendo é de liberar esses hormônios tireoidianos. Às vezes até a tireoide está produzindo hormônio, mas eu estou com uma certa dificuldade em liberar esses hormônios tireoidianos e aí você cria cistos. Tanto nódulos quanto cistos, eles não são tão agressivos, né? Não é algo que você tem que desesperar. Nossa, eu tenho um nódulo na tireoide. Não, você tem que tentar desinflamar essa tireoide, nutrir essa tireoide, fazer ela entender que o seu corpo está apto à liberação hormonal para que essa tireoide volte ao estado de normalidade. Eu consigo voltar, fazer a tireoide voltar? Eu tô lotada de nódulo, eu consigo fazer uma tireoide ficar sem nódulo nenhum? Vou ser sincera com vocês, talvez não. Por quê? O nódulo é um tecido fibroso.
Então você já proliferou o tecido já está ali, mas às vezes você consegue controlar o crescimento desse nódulo, você deixa ele lá quietinho, stand-by, né? Você deixa ele lá paradinho, ele não vai evoluir. Às vezes ele não regride, mas ele não evolui. Em algumas circunstâncias, né, a depender da sua reação, a depender do tanto de tempo que você tem o nódulo, esse nódulo pode, inclusive, regredir ou até desaparecer. Mas a gente tem que pensar que nódulo é fibroso, uma fibra. Essa fibra, uma vez feita, é difícil de desfazer. O cisto é mais fácil, porque o cisto não tem fibra. O cisto é só uma cavidade cheia de líquido. Então, se você faz esse líquido sair, é mais fácil do que reverter o nódulo, tá? Outra dica importante. A tireoide, além dos hormônios tireoidianos, né, clássicos, T4, todo mundo só ouve falar do T4, ela também produz a calcitonina. E aí a gente tem que fazer uma relação dessa calcitonina que nós, no Brasil, nós não conseguimos dosar muito bem. A gente tem que fazer uma relação dessa calcitonina com a paratireoide, que são as glândulas que estão aqui ao lado da tireoide. Na verdade, elas estão juntas. Tudo que uma sente, a outra sente. Tudo que a paratireoide sente, a tireoide vai sentir. Tudo que a tireoide sente, a paratireoide vai sentir, tá? Então, quando a gente faz essa relação, eu olho a calcitonina. A calcitonina, no Brasil, às vezes a gente não consegue dosar muito bem, mas a gente consegue dosar muito bem o paratormônio. O paratormônio é o hormônio produzido pela paratireoide. Esse paratormônio, aí a gente olha, eu vejo muito isso, tá? Isso aí vai dar clima. Esse paratormônio às vezes está muito alto. Aí todo mundo dá a solução. Qual é a solução? Que é uma solução viável, sim, né? É aí. Esse paratormônio está muito alto. Quando o paratormônio está muito alto, eu tenho hiperparatireoidismo. Eu tenho um aumento da função da paratireoide. E aí eu falei, se a tireoide está alterada, se a paratireoide está alterada, a tireoide também deve estar. Então, o que acontece? Muitas vezes o paratormônio está alto, mas é porque eu tenho uma tireoide inflamada. Então, preste atenção. Paratormônio alto pode ser uma tireoide inflamada. Então, às vezes, a gente tem que focar na tireoide para eu melhorar o paratormônio. Porque muita gente fala assim, vamos suplementar vitamina D, vamos suplementar cálcio, vamos suplementar magnésio. Ok, é uma conduta legal. Mas, às vezes, mesmo assim, o paratormônio não cai. E aí você fala assim, mas eu já fiz de tudo para esse paratormônio cair. Não deu certo. Aonde mais que eu tenho que atuar? Aí a gente tem que pensar na tireoide, porque existe uma relação direta. Não tem jeito de eu separar uma glândula da outra. Mesmo que nós queiramos separar, não tem como. Por que não tem como? Porque a irrigação, a vascularização, a inervação é muito junta. Então é como se fosse unha e carne, né? Eu tô ali a unha grudada no dedo. Então, se eu machuco o dedo, eu vou machucar a minha unha. Se eu machuco a minha unha, eu estou machucando meu dedo. É a mesma relação tireoide para tireoide. Não tem jeito, tá? Ok? Olha, eu sei que tem muitas dúvidas aqui, tá? Eu não vou responder as perguntas, porque eu quero que vocês me façam ela na última live. A última live, que talvez não seja sexta-feira, talvez seja no sábado, porque o sábado eu vou abrir só para pergunta. Eu vou responder todas as perguntas de vocês, tá bom? Então, hoje eu vou me ater a dar a aula. E eu acho que, tá dando para vocês entenderem essas relações. Então, se eu não tiver uma paratireoide funcionando, provavelmente eu não tenho uma tireoide.
Ah, mas na próxima live eu vou falar sobre os marcadores, os hormônios tireoidianos, tá? Mas eu não tenho os marcadores inflamatórios da tireoide altos. Às vezes ainda não está alto. Às vezes você está no início do processo. E é por isso que a gente tem que fazer a intervenção antes, tá? Para você não evoluir, por exemplo, para um Hashimoto ou para, né, uma doença de Graves, porque essas são doenças inflamatórias que a gente tem classicamente na tireoide, tá? Isso, se prestar atenção na live, a gente já vai respondendo as perguntas, tá? Então, e para eu ter produção dos hormônios tireoidianos, para finalizar essa live, hoje nem amanhã eu poderei ficar muito tempo, porque eu tenho uma aula agora às 8 horas e amanhã eu também tenho mentoria com as minhas alunas, tá? Então, as nossas lives serão de 40 a 45 minutos. Mas eu prometo que na sexta ou no sábado eu farei uma live bem longa para responder todas as perguntas de vocês. Então, quando a gente fala de produção dos hormônios tireoidianos, eu tenho as células foliculares. Essas células foliculares, elas são as células responsáveis pela produção do T4 e do T3. Então, o T4 e o T3, eles ficam até armazenados dentro do folículo, como eu falei com vocês, que tem um coloide lá dentro. Eu consigo armazenar um tempo esses hormônios, então mesmo que a sua tireoide pare de funcionar, você ainda tem hormônio lá armazenado durante alguns meses, né? Dá para você ficar ali suportando o não funcionamento da tireoide durante algum tempo, até entrar em colapso total, porque se você não tem hormônio tireoidiano suficiente, você entra num fenômeno chamado de mixedema. Mixedema é quando você tem um inchaço generalizado. E se esse inchaço for muito generalizado, a próxima etapa é o coma. Para vocês verem o tanto que a tireoide é importante para a nossa função cerebral. Se você ficar sem hormônio tireoidiano, você entra em coma. O que é o coma? O coma é o seu cérebro desligado para as funções não supérfluas. O cérebro funciona só para manter as funções básicas, basais. Quais são as funções basais? Respiração, batimento cardíaco, basicamente. Então, se você entra em coma, o cérebro desliga todas as outras funções, então você não tem consciência, né? Alguns órgãos seus diminuem muito o metabolismo. Para quê? Para ele manter as funções basais, que é respirar e bater o coração para esse sangue circular. Para vocês terem uma ideia da importância da tireoide, é a única glândula que, se você ficar sem os hormônios tireoidianos, você entra em coma, que é o coma mixedematoso, ou seja, você tem um mixedema que gera falência cerebral, o seu cérebro desliga. E essas células parafoliculares, elas são as responsáveis pela produção desses hormônios. Como que elas produzem esses hormônios? Elas produzem a partir de um fenômeno que chama peroxidação. Olha só que fantástico! Para nossa glândula tireoide produzir hormônio, precisa acontecer um fenômeno oxidativo, que a gente chama de peroxidação. E quem sofre a peroxidação? O iodo. Então, a base da nossa produção hormonal é a presença do iodo. Sem iodo, eu não tenho função tireoidiana, né? Eu não tenho produção hormonal. Só que não adianta só a suplementação de iodo. Eu preciso que esse iodo seja peroxidado, que ele se transforme em iodeto. E quem faz essa peroxidação
é uma enzima que chama peroxidase. Então, olha só que fantástico. Para eu ter produção do T4 e do T3, eu preciso de iodo sendo peroxidado, eu preciso dessa enzima atuando e eu preciso de uma proteína e eu preciso de um aminoácido. Então, olha o tanto de fator importante só dentro da tireoide, tá, gente? Só dentro da tireoide, só dentro da célula folicular. Eu preciso disso tudo acontecendo para essa tireoide ter capacidade de produção desses hormônios tireoidianos, tá? Ok? Então, olha, na live de hoje, nós vamos chegar até aqui. Nós vamos chegar até a célula folicular produzindo ou começando a produzir os hormônios tireoidianos através da peroxidação do iodo. Amanhã eu vou explicar como que esse fenômeno acontece e quais são as funções e como que os hormônios tireoidianos agem na célula, ok? E vou falar sobre hipotireoidismo. Amanhã a aula vai ser sobre hipotireoidismo. Então não percam a aula de amanhã. Eu vou falar quais são os sinais e quais são os tipos de hipotireoidismo que a gente tem. Eu aguardo vocês amanhã. Para quem não tem tireoide, eu vou falar sexta-feira. Quem não tem tireoide, ok? Como é que nós vamos fazer? Combinado? E amanhã eu vou falar sobre produção dos hormônios e hipotireoidismo. Tá bom? Até amanhã para vocês e obrigada pela audiência. E amanhã eu volto, ok? Beijo e até breve.